E agora a gente vem conversar com a nossa analista de política, Clarissa Oliveira. Oi, Clarissa, boa noite. The clock is ticking, o relógio está apertadíssimo. E aí eu quero saber de você como é que está o clima lá no Palácio do Planalto, nessa contagem regressiva aí para o tarifaço. Boa noite, bem-vinda. Boa noite para você, Thaís. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no Prime Time. Thaís, olha, o clima no Palácio do Planalto é de pessimismo em relação à possibilidade de qualquer tipo de acordo ou de negociação mais aprofundada antes do dia 1º de agosto. Muito na linha das informações que estão vindo de lá dos Estados Unidos também. Não tem uma expectativa de que Donald Trump abra um diálogo antes de impor essa tarifa de 50%, mas depois sim tem a expectativa de que haja alguma janela para conversa, para diálogo. Tem uma preocupação expressiva em relação ao componente político que está colocado aí em toda essa discussão por conta dessa figura de Jair Bolsonaro e do fato de o governo de Donald Trump estar aí apoiado no argumento de preservar a liberdade de expressão do ex-presidente, do seu grupo político, para reforçar aí esse discurso da imposição de sanções ao Brasil e, inclusive, a autoridades brasileiras. Mas os aliados próximos ali do presidente Lula, com os quais eu conversei nos últimos dias, foram muito claros, Thaís, em dizer que o entendimento do governo federal é de que Donald Trump se aproveita ali, utiliza o bolsonarismo como uma ferramenta na sua própria estratégia comercial, como um instrumento adicional de pressão sobre o governo brasileiro. A gente pode esperar ali algumas linhas de frente nos próximos dias por parte do governo brasileiro. Uma delas, segundo os relatos que me foram feitos, é contar com o apoio do setor produtivo, em especial de empresas americanas que sejam impactadas por essas tarifas no Brasil. Lembrando, tem alguns setores muito estratégicos, como café, suco de laranja, que seriam muito impactados, muito afetados e que têm ali uma participação expressiva no mercado americano. Tem também a ideia de que é preciso já deixar pavimentado um canal de interlocução do executivo nas seguintes figuras, principalmente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que essas duas pessoas tendem a ser aí o elo principal para uma eventual negociação no momento em que a porta de diálogo ficar mais aberta. Lembrando, Fernando Haddad tentou sucessivamente fazer contato com o Tesouro americano, não conseguiu falar com o Scott Bessent, seu par lá nos Estados Unidos, mas as equipes estão em contato e também houve aí um movimento aí de Geraldo Alckmin já mais sucedido de diálogo com o Departamento de Comércio. Mas tem uma preocupação de como vai ser a entrada em vigor, né? E se novas sanções virão, né? Clarissa, tem uma tensão grande entre os empresários, medo da retaliação do Brasil, da escalada dessa guerra que já deixou de ser comercial, né? Uma guerra política, ideológica, com a mistura de enfraquecimento das instituições. Acho que a gente vai ter uma semana aí preocupante. E a gente acompanha tudo daqui, vai contando cada passo desse episódio que já está marcado na história da economia brasileira na relação sua com os Estados Unidos, né? Sem dúvida nenhuma, Thaís. Olha, pelo menos pelos relatos que eu tive, a expectativa é de que o presidente Lula mantenha esse discurso duro em relação a Donald Trump. A ideia, pelos aliados dele, pela avaliação feita pelos aliados mais próximos dele, é de que ele concentre em si o jogo político. Essa interface com o presidente Donald Trump, de dizer, olha, aqui a gente não vai baixar a cabeça. Querem conversar? Querem negociar? A gente vai fazê-lo. Mas sem esse componente aí, esse jogo do bolsonarismo permeando as discussões. Claro. Obrigada, Clarissa. Boa noite para você.